Por isso estamos com a nossa especialista, a doutora Luísa Elpo. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo jóia, Bruno. Boa tarde, ouvintes. Hoje a gente veio trazer esse tema que eu considero interessante porque cada vez mais a gente tem acesso a informações pela internet, né, Bruno? Então, as pessoas têm buscado alternativas de saúde, né, que não só os medicamentos, né? E essa medicina anti-aging, ela é baseada basicamente, né, em reposição, em suplementar vitaminas, suplementar minerais e fazer uso de certos hormônios, tá? Então, o que essa medicina acredita, né? Que se você ficar com a tua saúde em dia, o tempo que você vai viver, além de ser prolongado, você vai viver com mais qualidade de vida. Então, assim, um senhorzinho de 80 anos vai ter um pique aí para dar uma maratona, sabe? O problema disso, né, então o nosso tema hoje é controverso, porque assim, se fosse uma coisa totalmente pautada na ciência, né, se fosse uma coisa super regulamentada, que funciona bem, eu indicaria para as pessoas. O problema é que não existem tantos estudos que falam que esses suplementos são bons, né? Então, aí que tá o pulo do gato, por exemplo, hormônio, né? Reposição de testosterona, enfim, hormônios femininos também. Se a gente repõe sem a avaliação adequada, a necessidade adequada, a gente pode ter consequências piores para a saúde, né? Então, a pessoa busca uma prevenção, busca uma vida mais ativa, mas pode arrumar um problema de saúde lá na frente, né? Então, assim, o uso indiscriminado dessas moléculas, dessas substâncias que teoricamente estariam fazendo bem, também podem trazer malefícios para a saúde. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Entendi. Não existem, como você disse, né, doutora, não existem ainda estudos e quando se trata de medicina, situações são estudadas à exaustão, né, por várias e várias vezes. Qual que é o futuro dessa medicina anti-aging, no teu entendimento? Então, essa medicina ela começou a ser praticada nos Estados Unidos mais ou menos ali na década de 90, então é uma coisa recente, né? Então, se a gente for colocar aí, tem 30 anos, e é isso que você está falando. Para a gente documentar que um medicamento faz bem e que ele funciona bem, a gente leva anos e anos e a gente precisa de muito estudo científico. O problema da medicina anti-aging é justamente isso, a gente não tem uma quantidade de artigos científicos suficiente para dizer, olha, isso daqui é legal, então vamos prescrever, né? Então, eu acho que é um tempo ainda, e o que é mais importante é, assim, a gente não se vender pelo marketing, sabe, Bruno? Porque hoje, claro que você quer durar mais tempo, né? Claro que você quer chegar com 90 anos bem, mas até que ponto isso é medicina e até que ponto que vem um marketing de vender uma coisa que a gente não consegue, porque o envelhecimento é fisiológico, né? Então, a gente vai perdendo nossas capacidades cognitivas, nossas células vão envelhecendo, algumas coisas são inerentes, né? Então, por exemplo, a gente não vai escutar tão bem, né? Então, a capacidade auditiva reduz com o envelhecimento. As pessoas têm insuficiência renal, mesmo que você não tenha nenhuma doença de saúde, com 80 anos, todo mundo vai ter uma nefropatia relacionada com a idade. Então, isso é uma coisa fisiológica. A gente tem que entender que essa parte fisiológica a gente não consegue bloquear, né? Então, é mais ou menos por aí. Ainda não inventaram uma pílula para a gente rejuvenescer, né? Talvez no futuro, que talvez a gente nem viva, né? Esse futuro, inventem algo, mas é aquilo que você falou, né? Tudo na medicina deve ser tratado com muito cuidado, até para você não prejudicar a saúde de um eventual paciente de uma prática como essa. O que falta ainda para se ter mais estudos, resultados clínicos? O que está faltando no teu entendimento, eu acho doutora? que é o tempo e são os estudos, né? Então, por exemplo, assim, uma droga que a gente usava, né, usa muito até hoje para o diabetes, que é a metformina, né? Uma droga que tem uma resposta muito boa. Hoje, os estudos já estão dizendo que ela é boa não só para o diabetes, que ela é boa também em reduzir o risco cardiovascular, que ela
ela pode prevenir as doenças neurodegenerativas. Então, se a gente considerar que um idoso tem mais chance de ter essas doenças crônicas, né, como câncer, como doença neurodegenerativa, como doença cardiovascular, se eu tenho algum medicamento que vai me ajudar a prevenir, então isso é uma técnica bacana, porque assim, a medicina hoje fala assim, eu tô doente, então eu tô doente, eu tenho uma amidalite, eu preciso de um antibiótico, eu trato a doença, Sim. né? Se a gente conseguir prevenir, então assim, fazer com que você não tenha a doença, eu entro com uma medicação para que você não tenha um infarto, para que você não tenha um AVC, entende? Uhum. Aí a gente consegue chegar nisso antes. Então tem algumas drogas, que um exemplo é a metformina, outro exemplo é o polifenol, que é extraído de uvas, dos vinhos, de outras drogas, de outras frutas vermelhas e tal, que pode ser usado também, mas aí assim, quando a gente vai olhar os estudos, no final ele ainda fala, ainda não temos evidência suficiente de que isso pode ser usado na prática, né? Então, como a gente falou, é só o tempo. Então, como eu acho que tudo isso é muito recente, a gente tem que pesar, e a gente trouxe esse tema justamente para que, número um, né, que as pessoas não busquem se automedicar, que não busquem Google, né, que a gente está aqui como profissional de saúde para esclarecer, para trazer as melhores evidências científicas. E que sim, né, toda medicação tem um efeito positivo, mas tem suas reações adversas também. Então, por exemplo, mexer com hormônio é muito complicado, né? Então, se, por exemplo, você está com uma testosterona baixa, ok, eu vou fazer uma reposição para que teu nível de testosterona fique no ideal, mas eu não posso fazer uma reposição indiscriminada, né? Ai, não, usa testosterona que você não vai envelhecer, que você vai durar mais tempo, que você vai ter capacidade de fazer atividade física e tudo mais. Não, essa testosterona pode causar um problema cardíaco, né? Então, assim, é tudo com muita parcimônia, com muito respaldo médico mesmo. Acho que isso que é o mais importante, né? Que a gente não veja a medicina como uma forma de vender, né? Como um marketing, né? Que a gente veja o que realmente funciona, o que eu posso prescrever, não para, olha, isso dá dinheiro, ou isso, né? O ideal é você olhar a medicina como ela deve ser vista e não... você foi perfeita, assim, não como marketing, até porque não existe propaganda em medicina, né, gente? Medicina é uma coisa muito séria e não existe, isso aqui é muito bom, sendo que não foi comprovado clinicamente por profissionais qualificados, né? Exatamente. Doutora Luísa El, muito obrigado pela sua presença aqui no #CBN. E a gente sempre continua com o Instituto Reage aqui na CBN. É sempre um prazer ter vocês conosco aqui, tá bom? Obrigada, boa tarde. Valeu, boa tarde.